Como é que você vê o futuro desse relacionamento Estados Unidos e China, né? De um lado, você tem a república mais antiga do mundo, com um sistema de freios e contrapesos, uma economia complexa, como você disse, tem o seu mecanismo de favorecimento, de subsídio, de lobby, mas tem uma opinião pública vibrante, né? Uma troca de líderes, de mandatários, de partidos a cada 4 anos. Do outro lado, você tem uma das culturas mais antigas do mundo, que até pouco tempo era um país muito pobre, né? É muito recente isso, essa transformação da China num país rico, mas é um país que, de uma forma ou de outra, sempre foi governado por algum tipo de governo autoritário, e agora tem um governo de caráter marxista, né? Tem um líder que está se colocando quase como um novo Mao Tse-tung, né? O Deng Xiaoping já está há bastante tempo no poder e tem dado sinais de que não tem intenção de sair tão cedo. Qual é o futuro desses dois? É guerra? É uma parceria comercial mais? Como é que você enxerga isso? Olha, Roberto, entre 2001 e 2019, o principal destino do investimento direto chinês foi os Estados Unidos. De 2001 a 2019, o principal destino do investimento direto americano foi a China, né? Eu mencionava... Para o mesmo tipo de investimento? Investimento direto não é alocação de portfólio. Né? Se você fala sobre investimentos, digamos assim, mais de natureza financeira, ou seja, não aqueles que vão necessariamente para o chão de fábrica ou para transferir de tecnologia ou para montagem de operações, a caudalosidade China em relação aos Estados Unidos foi muito maior, porque os chineses acabaram estacionando uma parte importante das suas reservas cambiais em títulos do Tesouro norte-americano, embora isso tenha diminuído desde da grande recessão, da queda do Lehman em 2008. Mas ainda assim, o estoque geral de investimentos de parte a parte é muito grande, né? Nós mencionávamos agora há pouco uma corrente comercial só no setor de manufaturas, que é de quase 800 bilhões de dólares. Você tem determinadas áreas em que o fornecimento de um a outro é fundamental, como é o caso dos minerais críticos. Então você tem todos os elementos, quer dizer, você tem vários elementos que nós poderíamos chamar de racionalidade econômica para dizer o seguinte: olha, vai haver uma competição estratégica, pode haver até uma espécie de convivência concorrencial muito acirrada, é possível, né, com base, por exemplo, em molduras que já existiram no passado, que essa competição é buscada, é ser restrita a determinados setores, mas você tem outros espaços de cooperação, por exemplo, política climática, política de oceanos, financiamento de infraestrutura, quer dizer, você tem outras áreas em que pode haver algum tipo de colaboração, mas o fato é que hoje a mentalidade, tanto em Washington quanto em Pequim, Roberto, é muito orientada a busca daquilo que cada parte pode considerar uma vitória num confronto mas numa competição, numa concorrência que cada vez mais se assemelha ou a uma guerra fria ou a uma paz quente, né, entre essas duas superpotências. E eu acho que, veja, nós não somos aqui observadores neutros, nós somos brasileiros. Sempre quando a gente faz essas discussões, Roberto, a gente tem que se perguntar em que medida isso pode oferecer uma oportunidade para nós. E, mais uma vez, se você levar em consideração aquilo que foi a história do século XX, levar em consideração que o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, juntamente com o Japão, do início do século XX até mais ou menos o início das crises de petróleo dos anos 70. E que, mais especificamente, você tem um período, né, que é 67, 73, que é o período chamado milagre econômico, em que, na média, o PIB brasileiro se expandiu a mais de 10% ao ano. Isso nos dá a noção, ou, digamos assim, o gancho histórico para dizer que o momento que o Brasil mais cresceu nos últimos 60 anos foi no meio de uma Guerra Fria, né? E essa competição me parece que traz oportunidades interessantes para o Brasil. Traz oportunidades interessantes para o Brasil no agro, né? Porque, veja, ao longo do século XX também, quer dizer, foi apenas nos últimos 4 ou 5 anos que o Brasil tomou a liderança, que era dos Estados Unidos, de maior vendedor de alimentos para o país que mais compra alimentos no mundo, que é a China. Certo? É uma coisa razoavelmente recente. Outro assunto,
Esses dias fez 20 anos a publicação daquele livro do Thomas Friedman, O Mundo é Plano, né? Roberto, o mundo não é mais plano. O mundo é intensivo em geopolítica. Num mundo plano, você olhava lá em 2005, qual é a taxa de crescimento da China? 10, 11% do ano. Eu sou um investidor internacional, ou sou responsável pelos investimentos industriais da minha empresa, eu vou aumentar a minha alocação para a China. Eu olho para a Rússia, o maior país do mundo, rico em commodities, numa série de itens extraordinariamente importantes, eu aumento a minha alocação para a Rússia. Eu olho para a Europa, que 20 anos atrás, no seu conjunto, era uma economia maior que a economia dos Estados Unidos e maior que a economia da China. O que eu vou fazer? Vou aumentar a minha exposição à Europa. Eu olho para o continente africano, vejo que os chineses estão chegando. Poxa, que interessante, vou aumentar a minha presença na África. Todos esses pontos de atração, Roberto, de 20 anos atrás, hoje estão piscando com a luz fraca. Os investimentos estrangeiros na China colapsaram nos últimos 3 anos. A Rússia, desde a invasão da Crimeia em 2014, mas mais recentemente, né, desde 24 de fevereiro de 2022, né, com essa nova invasão à Ucrânia, não é mais uma opção. A Europa está em meio aos seus próprios dilemas e muitas das principais economias da região estão flertando com recessão, como é o caso da economia da Alemanha. A África, né? Aliás, você quer ver uma coisa interessante, Roberto? Os principais investidores na África nas 2 últimas décadas são os chineses. Sabe o que eles estão achando do desempenho dos investimentos deles na África? Estão super decepcionados. Super decepcionados. As coisas não estão girando, seja do ponto de vista dos prazos, seja do ponto de vista das recompensas econômicas. A China também tem os seus próprios dilemas e ela não pode ficar apostando só no longuíssimo prazo em tudo que é tabuleiro. Ou seja, em meio a essa conjuntura, quem é que aparece como um grande ator que é provedor de segurança alimentar, provedor de segurança energética, que faz todo sentido do ponto de vista do CAPEX, de uma economia verde, que é um ator muito importante do ponto de vista da exportação de sustentabilidade, é o Brasil. Não é nenhum mérito do governo atual. Zero mérito do governo atual. É uma característica da estrutura, da reorganização das placas tectônicas do mundo. Então imagina se você tiver esse bom vento de cauda que um cenário internacional conflagrado, curiosamente, oferece a um país como o Brasil. E se você tiver uma boa gestão econômica, uma boa gestão política de uma administração que venha a durar 4, depois 8, depois 12 anos no Brasil. Nós temos uma chance muito grande, Roberto. Por isso que eu sempre, quando vejo essas discussões sobre China, Estados Unidos, nova ordem mundial, o papel da Europa, eu estou sempre querendo ver, qual é o interesse do Brasil? Como é que a gente pode extrair benefícios para o nosso país dessa conjuntura, que é uma conjuntura bastante complexa? Mas se a gente colocar um pouco de tempero político, né, nessa análise que você fez, que do ponto de vista de oportunidade comercial, econômica, eu compreendo perfeitamente, mas aí vem o tempero político, né? A gente tem um governo americano agora que está disposto a reafirmar a soberania, eu imagino que com algum tipo de versão da doutrina Monroe, né? A América é para os americanos. Uma diferença bastante grande do ponto de vista de visão política do papel do Estado, do atual governo brasileiro para o governo americano, né, que inclusive gera ações do Estado brasileiro que os Estados Unidos entendem como afetando a sua própria soberania, olhando para o elemento político. Como é que o Brasil, qual é o dever de casa que o Brasil tem que fazer? E é possível o Brasil não estar alinhado com os Estados Unidos na busca dessas oportunidades comerciais? Roberto, tem muita gente agora dizendo que nós temos um mundo que vai voltar à geometria das esferas de influência, não é isso? E que essas esferas de influência estariam regionalmente determinadas, né? Então, vamos supor, num período recente que você teve esferas de influência, né? Você tinha o polo soviético, aí você abriu o compasso, né, numa dimensão um pouco maior, você abraçava aqueles países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, né, são os países da Cortina de Ferro. Aí no caso dos Estados Unidos, né, que era outro grande contendor da Guerra Fria, você tinha uma esfera de influência
que ia não apenas para a região das Américas, né, numa versão modernizada do que era a doutrina Monroe, como você mencionou, mas também abarcava aquilo que há um tempo nós chamávamos de Europa Ocidental. Quer dizer, era mais ou menos esse o mundo. Eu acho que a ideia de definição de esfera de influências por região, por geografia, eu não tenho tanta certeza que esse será o jogo, né? Por exemplo, uma das arquiteturas importantes que você tem no mundo hoje é o chamado Quad. Estados Unidos, Austrália, Índia e Reino Unido. Perdão, Índia e Japão, tá certo? Você veja, dessa arquitetura, um país está na Oceania, dois estão na Ásia e um é um país americano. Se você olhar para o nosso continente, né, eu vejo os Estados Unidos muito pouco interessados no Brasil. Aliás, existe uma certa... um certo paradoxo nesse sentido, né? Os Estados Unidos, como um todo, muito pouco interessados no momento brasileiro. Agora, pela primeira vez, você tem um secretário de Estado, né, nos quase 250 anos de independência dos Estados Unidos, que é de origem latino-americana, então presta especial atenção no Brasil, que é o secretário Marco Rubio. Mas isso não tem se refletido necessariamente até agora em questões econômico-comerciais. O Brasil, do ponto de vista das relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos, é um ator de menor relevância, sobretudo com essa preocupação atual do déficit comercial. Aliás, o Brasil é tão peculiar, Roberto, que o Brasil é um dos poucos países, um dos 8 ou 10, que tem superávit comercial na sua relação com a China, mas consegue ter déficit comercial na sua relação com os Estados Unidos. E para dar uma ideia de como a gente perdeu oportunidades, continua a perder oportunidades com os Estados Unidos, os americanos importam 12% do seu PIB, o que significa que eles compram do mundo a cada ano 3,6 trilhões de dólares. Sabe qual é a fatia do Brasil? Quanto o Brasil vende para os Estados Unidos por ano? 40 bi. Ou seja, a gente representa 1,1% de tudo aquilo que os americanos compram do mundo. Esse teto podia estar muito mais lá em cima, tá? Nossa incompetência. Então, veja, você tem essas características agora. Agora, eu vejo Washington muito mais interessada, né, ou em lugares em que eles têm um grande problema, um grande desafio, Caracas, Havana, né, ou seja, esse tipo de... Tem um desafio importante em Bogotá, na Colômbia, durante essa administração tenebrosa, né, do presidente Petro. E eles têm uma empatia muito grande com aquilo que está acontecendo em Buenos Aires, na Argentina. Tanto que a estratégia do presidente Milei de aproximação com o presidente Trump, aproximação com a Casa Branca, está rendendo à Argentina frutos concretos, baseados nas necessidades da Argentina também. Qual que era o grande problema externo da administração Milei? Era equacionar o passivo soberano, né, a dívida externa argentina. Desde a crise dos abutres, né, de anos atrás, houve um aumento da dívida como um todo, um estoque da dívida argentina como um todo, mas houve uma miniaturização daqueles que detêm dívida argentina. Hoje, um credor super importante é o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é um clube de liquidez. Esse clube de liquidez tem um sócio majoritário. Esse sócio majoritário chama-se Governo dos Estados Unidos. Então, a depender do entendimento que houve entre Casa Rosada e Casa Branca, presidente Milei, presidente Trump, houve uma transmissão de uma orientação por parte dos americanos à delegação dos Estados Unidos, encabeçada pelo secretário do Tesouro, junto ao Fórum Monetário Internacional, nessa última reunião agora do mês de abril, que não apenas injetou novos recursos na economia argentina, mas também permitiu o alongamento da maturação dos débitos argentinos, o que permitiu aos argentinos, ao presidente Milei, liberalizar a sua política cambial, inédito. Então é uma série de boas notícias que se faz também em parceria com os Estados Unidos, com o governo, com a atual administração dos Estados Unidos, que é muito boa para aquele país. Em relação ao Brasil, Roberto, sinceramente, eu acho que a nossa boa política é tentar evitar problemas, tentar evitar o máximo de problemas que a gente pode ter e ter uma relação pragmática com o máximo de atores que a gente poderia ter. E eu considero uma pena, né, que as duas maiores economias do nosso continente, as duas maiores democracias do Ocidente, nesse momento estejam tão distantes.